Muchísimas gracias. Muitíssimo obrigado. Gracias a nuestro hermano Obrigado ao nosso irmão William Pérez. William Pérez. Que Dios lo bendiga. Que Deus o abençoe cada dia mais e mais. cada dia mais e mais. Que Deus nos bendiga. Que Deus a todos nosotros, abençoe a todos nós mensagem através da mensagem que hoy nos trae que hoje nuestro apreciado o nosso apreciado irmão e amigo, doutor José Benjamín. José Benjamin Pérez, nos traz. Que todos Que seamos todos sejamos abençoados com essa palavra com esta palavra que Deus ha puesto en él que Deus para pôs todo nele el pueblo para de Dios. todo o povo de Deus. Muy contentos, muy Nos sentimos agradecidos muito contentes, muito agradecidos de estarmos aqui con este pueblo aquí com este en el povo Perú, aqui no esta Peru, congregación, esta y con el congregação, hermano Ronald que Ríos. com o irmão Ronald Rios, Yo no sé si se les puede, si los eu não hermanos sei se pode, se os irmãos podem enviar uma una vista allí, ali um panorama, panorama, no sé si se puede, não sei se é possível, para que ellos sepan que para que eles saibam, que o nosso irmão José Benjamin Pérez saiba que aqui no Peru tem um povo que o ama e crer nele de todo o coração. Graças a Deus. Se os irmãos puderem, bom, graças a Deus, que ele saiba que aqui no Peru tem um povo que sim, crê de todo o coração nesta palavra e no cumprimento da profecia para esse tempo que nos correspondeu viver. Podem se sentar, meus irmãos. Eu estou agradecido pelo nosso irmão Ronald Rios Caramídio, porque vimos este esforço que ele faz. Na atividade de ontem sempre foi uma atividade muito grande. Toda a palavra que o ungido nos trouxe e a maneira como o irmão Ronald e toda a congregação ali podia receber essa palavra com esse regozijo, com essa alegria, esta bênção que podemos ver, e depois então poder ver esse esforço que vocês estão fazendo aqui, que vem pastores de toda parte para buscar o alimento, buscar os livros. É uma coisa muito formosa que este povo está fazendo aqui, esse povo do Peru. Que Deus abençoe nosso irmão Ronald e continue usando grande e poderosamente, e a todo este corpo ministerial. Ainda tem alguns ministros que estão conosco, tem outros que tiveram que sair para estarem com suas congregações no dia de hoje. Bom, a minha responsabilidade é ler a vocês estas porcentagens para que todos saibam como vão na porcentagem de cada país. Eu creio que o irmão Júlio Ruiz já passou a informação a vocês da nova porcentagem de cada país, e assim todos têm a sua porcentagem já estabelecida em cada país. A Alemanha está em primeiro lugar e triplicou a meta. O pequeno grupinho ali da Alemanha, contudo, está em primeiro e triplicaram a meta em 361,50%, mas Porto Rico, que é uma congregação só e que tem uma meta alta, está em segundo lugar, com 251,62%. Isso é uma bênção muito grande. Em ver que o grupo de Porto Rico está respaldando completamente esse projeto da grande carpa catedral. Antiga e Barbuda está em terceiro lugar, com 238,40. É um grupo pequeno. Costa Rica está em quarto lugar,
com 230,75%. Trinidad e Tobago está em quinto com 210%. México em sexto, está muito boa a posição do México com 184,83%. Isso para nós é de regozijo e alegria poder ver onde o México está hoje. O Reino Unido está em sétimo com 150%. Aruba está em oitavo com 138,10%. Holanda em nono com 138%. Guatemala em décimo com 130%. E Haiti, 11º com 122%. Colômbia em 12º com 117,8%. E isso é boníssimo para a Colômbia e a parabenizamos. Estados Unidos está em 13º com 116,40%. Nicarágua está em 14º com 115,20%. África está... Nicarágua, perdão, está em 14º. África está em 15º com 113,98%. Canadá está em 16º com 111,50%. Venezuela está em 17º. Bom, estamos aí, porém, graças a Deus, Venezuela já chegou à sua meta. E isso é importantíssimo para nós, porque sabemos o esforço que o povo venezuelano faz e agradecemos a Deus também, porque alguns irmãos da Colômbia nos ajudaram, nos respaldaram para que a nossa meta suba. Que Deus abençoe a estes irmãos da Colômbia que nos ajudaram. Estamos a 110,31%. Cuba está em 18º com 110%. República Dominicana está em 19º com 93,97%. Suécia, 20º com 90%. Bolívia, 21º com 85,64%. Espanha, 22º com 84,24%. Uruguai, 23º com 83%. Argentina, 24º com 80,96%. Honduras, 25º com 78,35%. Brasil, 26º com 72,20%. Itália, 27º com 70%. Paraguai, 28º com 69,15%. Chile, 29º. Paraguai está em 28º. Chile, 29º com 67,17%. E Equador, 30º com 65,34%. Peru, 31º com 60,72%. Mas eu pude ver ontem todo o esforço dos pastores junto com o irmão Ronald, que se somamos, ele já tem que ir enviando este recurso a Porto Rico, mas se somamos já estamos como que 105, 106%. Estamos por aí. Peru, para a próxima semana, já estamos superando a meta. El Salvador está em 32º com 53,46%. Panamá, 33º com 36,78%. Belize,
34º com 30%, e Bélgica, 35º com 21,60%. O importante é o que eu sempre digo a vocês, que para mim o regozijo, a satisfação é ver que todos estamos interessados neste projeto da carpa. Parabenizo aqui o Peru pelo que nós vimos ontem, neste esforço do irmão Ronald, junto com os pastores. E quando estávamos fazendo os cálculos, estávamos como que por 105%, 106% por aí. Isso, para mim, é um regozijo, uma satisfação poder ver que todo o povo de Deus em toda a América Latina está interessado neste projeto, e não apenas interessado, mas estamos recebendo, como nós vimos ontem, recebendo esta palavra que está vindo da grande carpa catedral, a qual está fazendo uma grande obra no coração e na vida de todo o povo de Deus. Antes de deixar o ungido de Deus, para mim é uma honra, um privilégio, algo que eu não mereço, mas que pela graça de Deus eles me concedem, de poder apresentar ao povo da América Latina o instrumento que Deus está utilizando nesse tempo final para cumprir a grande promessa, o grande mistério que Deus tinha escondido desde o princípio, que esse é o mistério do sétimo selo. Para mim, isso é uma honra, poder ter que apresentar este personagem. Mas como eu sempre leio algo daquilo que eu estou lendo, eu estou no livro 2 ainda, parte 2. Essa manhã, quando eu estive vendo aqui, aonde diz no tema, a ele ouvir, esse tema é importante, a ele ouvir. E aqui tem algo muito importante. Quando eu vou lendo isso, se vocês veem, nas margens do estudo bíblico, eu vou escrevendo os versículos, porque para mim esses estudos são completamente escriturísticos. Por isso vocês veem que aí nas margens eu vou escrevendo os versículos bíblicos que eu vejo cumpridos nesses estudos. Diz, em nosso tempo, na página 226, com a permissão do ungido de Deus, nesses tempos, o ensinamento sobre carpa, tal como Deus o está trazendo, é assim. Você vê? O que o ungido de Deus está nos dizendo aí. O ensinamento sobre carpa, tal como Deus o está trazendo, assim é. Não pode se acrescentar nem tirar. Assim tem sido sempre. Claro, quando você vê no livro do Apocalipse, aí eu escrevo aí Apocalipse 22, versículo 18 e 19, eu testifico a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, se alguém acrescentar a estas coisas, Deus trará sobre ele as pragas
que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar das palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte do livro da vida, da santa cidade e das coisas que estão escritas nesse livro. Está falando do livro do Apocalipse, que, como nosso irmão William dizia, este é o livro do nosso tempo. Aqui está a profecia desse tempo, o cumprimento. E são bem-aventurados que ouvem, os que leem e os que ouvem, e os que entendem as profecias deste livro. Mas aqui nos alerta, terminando aí a Bíblia, que não pode acrescentar, nem pode tirar. E aí também escrevi, aí na margem, Deuteronômios 4:2, quando Moisés, alguns dizem que agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e decretos que eu vos ensino, para que os executeis e vivais, e entreis e possuais a terra que o Deus de vossos pais vos dá. Não acrescentareis a palavra que eu vos envio, não acrescente, nem diminuireis dela, para que guardeis o mandamento do Senhor vosso Deus, que eu vos ordeno. E aí, se vocês continuam vendo a confirmação de tudo isso, como nos falou ungido, como está em toda a Bíblia, você procura, pelo menos, você poderia ler, mas eu digo a vocês os versículos que tenho na margem. 41 do 6 ao 12, como Paulo falava desta palavra que estava trazendo, que não vinha dele, mas que ele a recebeu por revelação de Jesus Cristo. E nós, Paulo dizia, ou um anjo que venha do céu, que traga outra coisa diferente, esta seja anátema. Ou seja, se viesse o anjo, porque isso que eu estou dando, diz, recebi do Senhor, e essa palavra não podia se tirar, não se podia acrescentar. Então, quando você vê uma afirmação dessa que o ungido faz, procura em toda a Bíblia e vai encontrar o respaldo, como no tempo do nosso irmão Branham. Por isso ele dizia, digam os que as fitas dizem, diga a mesma coisa, o que está nessas fitas, porque os profetas de Deus não falam por vontade humana, mas por inspiração do Espírito Santo. E no tempo do nosso irmão William, ele dizia, aí estão os vídeos, aí está tudo gravado, tudo está em folheto. Por quê? Porque isso que eles trouxeram, quando estivesse se cumprindo, se acrescentava fermento à mensagem do irmão Branham ou a mensagem do irmão William. Então, quando Deus estivesse cumprindo o que eles falaram, então não traria o efeito e os irmãos não veriam o cumprimento disso que eles falaram. Se você faz acréscimo, dê a mensagem como foi dado. E o que o ungido de Deus está falando, deixe, não pode tirar, não pode acrescentar, para não anular o efeito. Se você já dá uma coisa acrescentada ou tira o efeito desta profecia, a pessoa que recebe assim
não vai ter cumprimento. Dice lo mismo Diz, es a mesma coisa é nesse tempo, na mensagem presente, en la enseñanza no ensinamento presente, que é o cumprimento do que eles trouxeram nesse tempo, em que Deus está cumprindo o que eles trouxeram. Não pode se acrescentar e nem tirar. E podem ler diretamente de algum estudo bíblico o escucharlo ou ouvi-lo diretamente. y así nadie E assim ninguém se pôr a explicar e nem ter assim reuniões pare alguien de que alguém fique à frente. Bom, isso quer dizer isso quer dizer outra coisa. eso es una de las Isso é uma das coisas que o nosso irmão Miguel também se refere no se está a que não se está colocando como antes, grupos assim que se marquen grupos que se marquem grupos. vamos a tener como en el Vamos ter como no tempo passado, que o grupo das damas, grupo dos cavalheiros, grupo das crianças, grupo das professoras de crianças. nosotros Nós só temos um grupo que está ouvindo uma só mensagem e uma só revelação. Então ele diz ali, de tal grupo, pois agora vamos ter una reunión uma reunião de tal grupo. Ele fala, ese tiempo esse tempo já passou. Mais adiante, para não ler muito, aquí nos está él hablando aqui ele está nos falando e nos diz que en algún momento em algum momento, él vio quando ele viu em uma atividade el hermano William lo que o irmão William levava de uma parte e chegava depois outro grupo, depois em todo o tempo estava vuelta para un lado dando volta para um lado, para o outro grupo. E então, hermano José Benjamín o irmão José Benjamin Pérez disse ao irmão William, pero hermano William mas irmão William, a ti te tienen como dicen en Puerto Rico como fala em Porto Rico, aqui eles têm de tingo ao tango, para ali e para lá. ¿por qué no se tiene un solo lugar? Por que não tem um lugar apenas, uma reunião apenas? Por exemplo, no sábado se reúnem todos e aí tem todas as atividades de todos esses grupinhos Y se aprovecha más. e se aproveita mais. Recuerdo que Lembro que ele me disse, yo creo que fue en Monterrey. eu creio que foi em Monterrey que ele me disse, Dile eso a mí. diz isso a Miguel, diga isso mesmo a Miguel. Si Miguel, Não sei se Miguel se lembra disso, eu acho que foi em Villahermosa, pero él mas pues tiene mejor memoria. ele tem a memória melhor do que a minha. Pero yo hasta el momento Mas eu, até o momento, eu me lembro que ele me falou disso. Eu creio que foi em Villahermosa, que estávamos em Villahermosa. pero vean cómo ya Dios Mas vejam como Deus poniendo já estava pondo no meu coração, olha o que o ungido de Deus nos diz aí. Deus já estava colocando no meu coração este sentir, porque esse ministério que estaria operando no meio da igreja, ya estaba Dios usando Deus já estava usando para, y hacia esa línea e assim, ir a esta linha de ouvir e de ter um só grupo. Vejam, una sola uma só voz, no diferente não diferentes líderes en diferentes grupos. em diferentes grupos, O sea que Dios ou seja, que Deus tem ido nos guiando desde o início, para que ya en para que nesse tempo final já se chegue a esta parte onde Ele quer tener a su pueblo ter o seu povo, para que assim esteja focado, esté preparado para recibir, preparado para receber a fé de rapto, lo cual o qual está Dios. é o que Deus está fazendo. Veja que importante isso, o que Deus está fazendo agora, Todo está llegando a que todos estão chegando nesta parte onde tudo está focado na carpa. había un Vê, havia um programa, um projeto, eso es lo mismo que pasó con que são a mesma coisa que aconteceu com Moisés no deserto, lá no tabernáculo, quando a coluna de fogo desceu ali. dice allí el Señor O Senhor disse ali propiciatorio
que desde o propiciatório do lugar santíssimo, ali te falarei. Disse a Moisés tudo que o povo precise, e o povo ia ali ouvir a palavra, a voz de Deus que saía desse lugar. Assim que eu espero que tenham me entendido um pouquinho desta pergunta que me fizeste. Talvez alguém leu uma pergunta, e aí desse áudio que o irmão Miguel tinha referente a isso, Miguel, pois, assim como ele está te dizendo, assim é. Não podemos passar coisas de uma dispensação passada e colocá-la nesse tempo no qual estamos vivendo. Não pode trazer coisas de lá. Hoje estamos em um tempo muito delicado, onde temos que dedicar o tempo com uma mentalidade espiritual. Não pode estar pensando de uma maneira humana, carnal. Temos que pensar que já estamos nos preparando para irmos daqui dessa terra. Veja, tem que ter uma mentalidade espiritual. Você diz que não podemos passar coisas de uma dispensação passada e colocá-la nesse tempo no qual estamos vivendo, porque isso já passou. Ou seja, já é uma dispensação que está fechada. Mas tem coisas que, digamos, estão sendo deixando-as. Temos que ir deixando todas estas coisas e ocupando o tempo na oração, ocupando o tempo no estudo, em que isso penetre em nós e que esta palavra que estamos recebendo fique em nós. Já está se chegando a um ponto onde chegará o momento em que já será somente direto desde a carpa. E você procura na Bíblia, e aqui eu escrevo em cima, Efésios 4, versículo 2 em diante, e você procura como tudo isso que está dizendo o ungido de Deus está respaldado por toda a Bíblia. Aí você vê como em Efésios 4, desde o versículo 2, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, um só corpo. Vê que a Escritura já nos fala, um só Espírito, como também fostes chamados, em uma só esperança de vossa vocação. Tem só uma esperança, uma só fé, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Mas graças foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isso, que se ele subiu, o que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? É o mesmo que subiu ao mais alto, mas primeiro desceu às partes mais baixas da terra, ou seja, ao próprio inferno. O que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas, porque subiu e se sentou à destra de Deus. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, até que todos cheguemos a esta unidade da fé, a fé de rapto, e ao conhecimento do Filho de Deus.
Aí estamos falando do conhecimento da sua segunda vinda. a un varón perfecto, A um homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. vean ustedes Então vejam que tienen que tener en cuenta, que tem que levar em consideração, si ustedes ven el ministerio se você vê o ministério de Jesus, en Jesús, em Jesus estavam todos esses ministérios. Ele era o pastor, pero él era, mas ele também era o apóstolo, y usted lo consigue e você consegue no livro de Hebreus, dois lugares por aí. Eu creio que em Hebreus 3:1 está um apóstolo, Jesus Cristo. el apóstol, O un ap- apóstol es un enviado, Um apóstolo é um enviado. él era el maestro. Ele era um mestre. Entonces, E então, ustedes, vejam, era el evangelista, era o evangelista. él era todos esos ministerios Ele era todos esses ministérios en una persona. que agora estavam em uma pessoa. Nos refiere Como nos refere o ungido de Deus quando nos fala de aclamação, de voz de arcanjo e de trombeta de Deus, que nos identifica a aclamação com William Branham, voz de arcanjo com William Souto Santiago, trombeta de Deus com o ministério de Moisés e Elias. Mas ele nos diz, mas no final, para o cumprimento de la resurrección, da ressurreição e transformação, tem que estar esas todas estas coisas em uma só pessoa. en el tiempo final, Nesse tempo final, vocês sabem que se a primeira vinda, todos esos ministerios todos esses ministérios de apóstol, de apóstolo, pastor, pastor, maestro, mestre, evangelista, era el apóstol, era o apóstolo, el maestro, era o mestre, el pastor, o pastor, o evangelista. Tinha outros, não? y profeta. E profeta. Jesús profeta. Era Jesus. Jesus era profeta? Entonces, Então, tiene que ser la segunda tem venida que del ser a Señor, segunda tiene que vinda do ser Senhor, tem que ser un profeta. um profeta. ¿Se da cuenta? Você se dá conta? Tem que ser um profeta. Todos esses ministérios vocês vão encontrar, assim como foi na primeira vinda de Cristo, para poder receber as bênçãos Trajo Cristo y que Cristo trouxe para poder cumprir todo lo que Dios tudo o que Deus ordenou fazer, tiveram que estar nele, todos esses ministérios. tiempo final, E para o tempo final, em sua segunda vinda, todos esos ministerios, todos esses ministérios já estão em uma só pessoa. eso es que É por isso que esta mensagem que estaba leyendo esta mañana, que estava lendo esta manhã, a ele ouvi, porque es tomado allí cuando porque é tomado aí quando Pedro quis recomendar uma coisa ramadas allá en el monte, ali no monte de umas tendas, ali no monte da transfiguração, y una voz del cielo, e uma voz do céu falou e disse: Este é o meu filho amado, onde está tudo, a ele ouvi. Não tem que estar perdendo tempo ouvindo vozes, porque en esa voz porque nesta voz es donde está, é onde está tudo. ahí está Aí está o ensinamento, aí está a direção que nos leva lugar de la ao lugar da vitória. Assim que isso é importantíssimo. Eu peço desculpa ao ungido, mas que ao ler isso e ver todas estas escrituras, eu dizia, veja como essa mensagem é completamente escriturística. Bom, vamos nos colocar de pé y vamos a recibir e vamos receber ao ungido de Deus, a nuestro apreciado ao nosso apreciado irmão e amigo, el doctor o doutor José Benjamin Pérez, de Porto Rico.